Como eu disse alguns vídeos atrás, um jogo realmente morrer é difícil, mas talvez eu tenha exagerado um pouco nisso. Eu decidi continuar meu trabalho de coveiro e vendo mais a fundo toda essa situação de jogos que morrem. Eu decidi pesquisar mais um pouco e no final eu vi que o buraco disso é muito mais embaixo do que eu pensava, porque surpreendentemente não só os jogos online são tirados do ar, mas também uma parcela extremamente maior de jogos single player também são tirados do ar a todo momento. Eu não falo de tipo Bolsomito 2K18, mas sim de jogos de distribuidoras extremamente grandes que simplesmente sumiram com os jogos sem deixar rastro nenhum praticamente. O que é muito estranho porque, primeiro que muitos desses jogos eu dou total certeza que você já jogou ou já viu em algum ponto. Talvez nem saiba que ele foi tirado do ar. Mas também a retirada de jogos single player do ar é extremamente estranha, já que eles não têm gastos grandes como os de multiplayer e também não precisam de servidores. Sem enrolar muito, nesse vídeo eu decidi dar uma investigada grande em uma boa parcela de jogos que simplesmente saíram do ar. Dito isso, provavelmente o tipo de jogo que mais foi tirado do ar de todos são os online, e ok, isso é extremamente óbvio, mas o mais interessante é que uma grande parte deles são obviamente os MMORPG, e eu me pergunto por quê, né? Jogos assim decaíram muito em popularidade de um tempo pra cá, muito provavelmente porque um jogo assim você tem que ou comprar itens ou grindar sua vida inteira pra pegar um item minimamente bom, mas muitos jogos assim vieram como Cobras de WoW, que era um jogo muito popular na sua época, e como consequência vieram diversos jogos assim, uns até que fizeram sucesso, mas outros nem tanto. E no final, 90% deles simplesmente morreram, assim como grande parte das cópias de Dota. Inclusive tem uns que eu até me pergunto como não morreram ainda, mas agora falando dos jogos que realmente importam, são os sharing games. E no meio disso dá pra tirar inúmeros exemplos, mas o que realmente importa, e provavelmente é o mais famoso desses, é Club Penguin. Não é Club Penguin, é a Vinix, que é infinitamente melhor, muito mais da hora do que essa merda lixo. Cara, Tunix era um jogo de chat da Cartoon, e esses jogos eram incríveis na época. Dava pra você fazer sua casa, conversar com seus amigos, e era muito incrível todo esse quesito social desses jogos. E por mais que eu não lembre exatamente de tudo com diversos detalhes, o jogo era bem básico, não tinha muita coisa, mas o interessante mesmo eram os diversos easter eggs do mundo, e também, se não me engano, o mapa rotava, então às vezes tinha um mapa do Rex, às vezes tinha um mapa do Ben 10. Isso era muito interessante, porque em cada um desses mapas tinham inúmeros segredos. E nesses segredos, no final, poderia ter alguma coisa de decoração pra você colocar na sua casa. Eu lembro muito bem quando eu fiquei horas pesquisando como pegar o Omnitrix do Ben 10 no Tunix, depois que um amigo meu da escola falou que tinha como. Isso acontecia sempre, e era um charme incrível que esse jogo tinha, principalmente pensando na interatividade com os desenhos que você mais gostava. E do lado dele, a gente tem Mid Penguin, que até que era um jogo legalzinho no máximo, forçando muito, dá até pra falar que é ok, mas todo mundo sabe que Tunix é muito melhor. E se você discorda, porra, você é um mimadinho do cara. Esse tipo de jogo era muito comum nos anos 2000, juntamente com os jogos de Flash, principalmente no meio infantil. E não é difícil ver e entender o porquê que esses jogos foram fechados com o passar do tempo. E, porra, eu esqueci que o Flash existe. Mas enfim, por passar dos anos 2010, por aí, esse amontoado de jogo online foi cada vez mais e mais desaparecendo, o que não seria novidade pra ninguém. Mas agora, largando a via dos jogos online, que eu só quis dar uma breve menção, a gente pode falar sobre os jogos single player que realmente acabaram e que você nunca mais vai poder jogar. E começando com o não muito surpreendente, a gente tem Flappy Bird, que muito provavelmente foi o jogo mais popular que foi tirado do ar. E essa história é muito interessante, na verdade, já que o jogo foi tirado do ar poucas horas depois do lançamento dele. E nisso, muitas pessoas falaram que o criador fez um pacto com o diabo e se arrependeu. E mais absurdo que isso era ver celulares sendo vendidos com Flappy Bird instalado, que eram colocados à venda por preços absurdos. E, meu Deus, isso é muito hilário, mas todo mundo sabe que essa fanfic aí do diabo aconteceu com outro jogo, mas logo mais eu chego nele. E falando sério agora, um dos casos de deslistar ou só deletar um jogo vem do Scott Pilgrim. E eu acho que ele sintetiza bem o que acontece para um jogo chegar nesse ponto. Pra quem não sabe, Scott Pilgrim era originalmente um quadrinho sobre nerds e amor próprio, eu acho. Enfim, o que importa é que nesse quadrinho tem inúmeras referências à cultura pop
e a videogames principalmente. E nesses quadrinhos, em resumo, o Scott tem que lutar contra 7 ex-namorados da Ramona, e todas essas lutas são feitas de uma forma que lembram videogames, seja pontuando quando acerta um golpe ou ganhar dinheiro depois. Obviamente isso vem dos jogos de arcade. E essa HQ foi um sucesso, e por causa disso virou um filme que triplica as referências a jogos e outras coisas. E um quesito de direção, ele é incrível nesse aspecto. Realmente convém que aquilo dali é tipo um jogo ou que quer passar um jogo. E no final, por que não teria um jogo desse quadrinho, já que ele é completamente baseado nisso? E depois de alguns meses, o jogo de Scott Pilgrim contra o Mundo foi lançado para PlayStation 3 e Xbox. E o jogo até que foi recebido muito bem, na verdade, sendo até comparado com Castle Crashers. Mas 4 anos depois, em 2014, o jogo simplesmente foi retirado das lojas do PS3 e do Xbox, sem motivo nenhum. E também não foi dado nenhuma explicação sobre isso, mas a possibilidade mais aceita é que os direitos que a Ubisoft tinha sobre o jogo, então se eles quisessem ter os direitos de novo, eles provavelmente teriam que reunir o criador do jogo, quem publicou os quadrinhos, a Universal que fez o filme, a compositora do OST, e bem, isso seria um trampo do caralho. Então o jogo só foi tirado do ar mesmo. Mas felizmente, depois de 10 anos do lançamento do jogo, ele foi relançado e refeito, e agora dá pra comprar na Steam. Então o jogo tecnicamente vive, diferente de Minecraft Story Mode. Sim, esse jogo foi deletado e você não deveria nem saber que esse jogo existia. E sim, existe um jogo sobre a história do Minecraft. E ele foi um jogo feito pela Telltale, que era uma publisher de jogos majoritariamente de escolha, como The Wolf Among Us, acho que é aquele de The Walking Dead e o Wallace e Gromit. E ao menos pelo que eu lembro, o jogo foi até que bem recebido, mas teve suas críticas meio mistas. E até teve uma época que dava pra jogar ele na Netflix, quando teve a trend de jogos de escolha que durou menos de 2 meses. Enfim, esse foi outro jogo que eventualmente foi deletado. Mas dessa vez isso aconteceu porque a Telltale faliu e não renovou a licença com a Microsoft. E com isso, o jogo só foi deletado. E um jogo que eu não poderia não mencionar aqui, que foi deslistado da forma mais crua possível, foi Silent Hill PT. Eu não vou entrar muito nessa história porque eu não sei a fundo sobre a lore da Konami e do Kojima. Mas pelo que eu sei, o Kojima fez uma parceria com o Guillermo del Toro e com o Junji Ito para fazer esse jogo, mas deixou tudo isso debaixo dos panos da Konami. Aí ele lançou esse jogo, a Konami não gostou muito disso e mandou ele deletado da loja, acho que tipo horas depois que ele foi lançado. E se eu não me engano foi algo mais ou menos assim. Mas apesar dos pesares, eu acho que essa não é a forma mais sem sentido que o jogo foi tirado do ar. Pois é, acredita em mim. Provavelmente a decisão mais esquizofrênica da Nintendo veio no Switch mesmo, com o Battle Royale do Mario 35. E pra quem não sabe ou não lembra, esse jogo era literalmente um Battle Royale / speedrun de Mario. E a ideia era muito boa, com cada inimigo que você derrubava ia pra um oponente seu. E parecia ser bem interessante na verdade, mas no final do trailer, a Nintendo literalmente colocou um tempo limite no jogo de 3 meses. E ela viu que não teria como lucrar tanto em cima desse jogo e simplesmente colocou essa bomba no colo dele. E se você gostou do jogo, o problema é seu e ponto. E toda essa discussão até pode levantar uma bandeira de a pirataria ser necessária, da mesma forma que a emulação também faz isso, só que por mais que seja um assunto que eu queira muito falar, eu não vou deixar por aqui, até porque o tempo do vídeo bateu. Tchau!